Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita, cronologicamente, e hoje estamos encerrando o 8º ano da revista. Estamos encerrando o ano de 1865. Hoje iremos ver o mês de dezembro, mas quando olhamos para trás, fazendo um retrospecto, vemos aqui o quanto pudemos aprender, amadurecer, estudando a Revista Espírita de Kardec. E ainda nos faltam 3 anos e 4 meses de revista. Então, muito a vir ainda, e grato a vocês que nos acompanham e têm também esse interesse em estudar esta obra grandiosa do nobre codificador. Na revista de dezembro de 1865, vamos encontrar 8 artigos com temas diversos, variados e importantes para a nossa compreensão doutrinária, para o nosso progresso intelecto-moral. E a primeira lição já vai nos remeter principalmente ao progresso moral. O título é Abri-me, porque um espírita de Lyon escreve uma carta a Kardec e junto com a carta veio uma mensagem, uma comunicação espiritual do grandioso espírito Carita, né? E sabemos que a palavra Carita significa caridade, e para nós é aquele espírito que realmente foi uma mártir cristã no século IV, Santa Irene. E já lemos aqui algumas mensagens. Na Revista Espírita, eu estimo aqui, lembrando, exercitando a memória, vamos ter aí umas 7, 8, talvez 10 comunicações espalhadas pela revista. E em O Evangelho segundo o Espiritismo também temos algumas poucas, 2, 3 mensagens do Espírito Carita. E é um espírito que sempre toca, sensibiliza os nossos corações pela forma como ele redige, propõe a mensagem, a comunicação, sempre nos falando acerca da caridade, trazendo formas diversas de sensibilizar o nosso coração para a necessidade da caridade, que é o amor em ação. Aqui Kardec cita o trecho, uma parte da carta que foi endereçada a ele de Lyon. Lyon, lembrando, era um grande polo da doutrina espírita. São 2 cidades que se destacavam à época de Kardec, Bordeaux e Lyon, onde o movimento espírita, a ideia espírita crescia bastante, e ali encontramos devotados trabalhadores do movimento espírita. Nessa carta, pelo menos aqui na revista, Kardec não identifica o missivista. Ele vai falar que assim: o Espiritismo, esse grande traço de união entre todos os filhos de Deus, nos abriu um horizonte tão largo que podemos olhar de um a outro ponto todos esses corações esparsos que as circunstâncias colocaram no Oriente e no Ocidente, e vê-los vibrar a um só apelo de Carita. Ainda me lembro da profunda emoção que senti quando no ano passado a Revista Espírita nos dava conta da impressão produzida em todas as partes da Europa por uma comunicação desse excelente espírito. Então aqui o missivista trazendo a sua impressão das mensagens de Carita, o quanto tocava os corações, sensibilizava as almas. Interessante nesse texto da carta, ele falando do Espiritismo como este ponto de união, traço de união, diz ele, entre todos os filhos de Deus, e unindo os corações esparsos que as circunstâncias colocaram em pontos variados. Então a doutrina espírita
nos faz compreender profundamente que todos, sem exceção, somos filhos de Deus. E assim devemos conviver, olhar para o próximo sempre como um irmão de caminhada, esteja onde ele estiver. A Terra é imensa, hoje são 7 bilhões e 800 milhões de habitantes, quase chegando a 8 bilhões. Claro que não seria impossível conhecer, manter contato com todos, mas o Espiritismo nos propõe esta solidariedade. A mídia, a televisão, hoje as redes sociais nos trazem imagens, notícias de muitos locais e nos trazem ainda, infelizmente, notícias trágicas, de sofrimento, de muitas almas padecendo aqui na Terra, o sofrimento material e moral. E a doutrina nos convida a esse olhar, como diz Carita, né? Esse olhar de caridade, para que possamos, se não podemos estar lá para ajudar pessoalmente essas pessoas, devemos nos permitir, pela notícia que circula, nos sensibilizar, deixar o coração realmente amolecer diante de tanto sofrimento e, ao menos, dirigir um pouco do nosso tempo, a nossa oração, a esses que, em outros recantos da terra, ainda padecem o sofrimento no mundo de provas e expiações. Então, da nossa parte, o mínimo que podemos expressar é a nossa solidariedade e movimentar os recursos da oração, mobilizando o nosso pensamento na direção daqueles que padecem. Daí, conseguimos mobilizar esses recursos fluídicos que os benfeitores aproveitam e certamente utilizam-se para aliviar essas dores espalhadas pelo planeta Terra, inclusive na dimensão espiritual. O missivista ainda diz desse traço de união entre todos os filhos de Deus, porque o Espiritismo ele facilita essa compreensão, esse olhar ecumênico, não faz proselitismo, não diz que apenas o Espiritismo salva, tem como lema: fora da caridade não há salvação. Então o Espiritismo cria esta ponte de diálogo, de conexão com as demais religiões, com as filosofias, com a ciência. Portanto, está sempre aberto a este diálogo, a esta conversa, portanto, a esse ecumenismo, e isso, sem dúvida alguma, é muito saudável. E, junto com a carta, veio a mensagem. Nós sempre convidamos a vocês que nos acompanham neste estudo cronológico da Revista Espírita a sempre ler na íntegra. Hoje muito acessível pelas redes sociais, pelo site da Federação Espírita Brasileira, pelo kardecpedia.com, e a mensagem é muito bonita. Conforme falamos, Carita tem este dom de realmente tocar os nossos corações. Ela começa já a mensagem assim, vamos ler apenas alguns trechos e vamos nos sensibilizando com a mensagem. Faz frio, chove, o vento sopra muito forte. Abri-me. Fiz uma longa caminhada através da região da miséria e retorno com o coração semi-morto e as espáduas vergadas ao fardo de todas as dores. Abri-me bem depressa, meus amados, vós que sabeis que quando a caridade bate à vossa porta, é que encontrou muitos infelizes em seu caminho. Abri vosso coração para receber minhas confidências. Abri-me. Obrigada, eu entrei. Parti esta manhã, chamavam-me de todos os lados, e o sofrimento tem a voz tão vibrante que basta um só apelo. Minha primeira visita foi para 2 pobres velhos, marido e mulher. Viveram ambos esses longos dias em que o pão rareia, em que o sol se esconde, em que o trabalho falta aos braços fortes que o chamam. Depois chegou a idade, os membros enfraqueceram, os olhos ficaram velados e o patrão que fornecia trabalho disse: nada mais tenho para fazer. Entretanto, a morte não veio, e a fome e o frio diariamente são os visitantes habituais dessa pobre morada.
Como responder a essa miséria? Proclamando-a, ó não, há feridas que não se curam arrancando a atadura que as cobre. O que acalma o coração é uma palavra de consolo, dita por uma voz amiga, que adivinhou com sua alma o que lhe foi oculto aos olhos. Ela continua: depois vi uma mãe repartir seu único pedaço de pão com 3 filhos. Vi a miséria em toda a sua chaga horrível, corações se atrofiarem. Vi criaturas de Deus renegarem sua origem imortal, porque não compreendiam a aprovação. Vi o materialismo crescer com a miséria e em vão exclamei: abri-me, eu sou a caridade. Vem a vós com o coração cheio de ternura. E ela continua a mensagem falando a respeito do abrir, né? Deus vos reconheça pela pureza dos vossos corações e vos admita na morada dos eleitos. Então, o abrir aqui significa justamente fazer esta abertura simbólica do coração. Abrir-se para a dor alheia, sensibilizar-se com o sofrimento alheio, ser solidário, estender a mão. O abrir aqui também pode ter este símbolo do abrir a mão para ajudar o outro, abrir a mão para uma ajuda material, para um dinheiro, para um alimento, mas o abrir a mão também para um conforto, como diz a mensagem, para um consolo, estender a mão, apertar mão, abraçar. A miséria se manifesta de diversas formas e nós já não podemos mais ficar insensíveis. É isso que Caritas fala ao propor abrir-me. Fala do materialismo que cresce. E a gente sabe que o materialismo tende a produzir pessoas insensíveis, pessoas indiferentes à dor alheia, pessoas que nessa correria, nesta agitação do dia a dia, não param para atender à dor alheia, preocupam-se apenas consigo, com o patrimônio, com o progredir materialmente. Então o materialismo fomenta esse tipo de comportamento, esse tipo de indiferença. Em contrapartida, né, o espiritualismo, e aqui falando em especial do espiritismo, faz-nos um convite em sentido oposto, no sentido do sensibilizar-se, do transitar pelo mundo, mas com o coração atento, com a alma atenta, com os olhares sensíveis ao sofrimento daquelas pessoas que muitas vezes passam perto de nós. Muitas vezes estão em nossos lares, estão em nossos locais de trabalho, estão em nossos templos religiosos, mesmo na casa espírita, e muitas vezes, movida por orgulho, seja lá o que for, não pedem ajuda, não pedem socorro, né? Então este apelo de Caritas é bastante atual para esses dias ainda de muito sofrimento e muita miséria na Terra. Sofrimento moral, sim, os números mostram que ainda há muita fome e que a pandemia recrudesceu isso pela miséria econômica. Há muita fome de consolo, há muita miséria moral de pessoas profundamente infelizes, vazias, depressivas, passando por lutas variadas, esperando que uma alma se aproxime e a console. A doutrina espírita nos oferece, em doses generosas, um vasto conhecimento para que possamos chegar a esses corações e oferecer o consolo, o consolador prometido. Porque o Espiritismo nos explica a causa do sofrimento, o comportamento ideal diante da dor e também nos fomenta a solidariedade para que possamos, em alguma medida, socorrer, não medir esforços para minimizar as dores alheias. Então é uma mensagem bastante atual. Caritas que no final nos conclama a pureza de coração. Lembramos da bem-aventurança do Cristo, ali, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque quando nós buscamos esta pureza de coração, nos esforçamos para os bons sentimentos, para a prática do bem, veremos Deus, não com o olhar físico, mas sentiremos Deus pulsante na nossa vida. Veremos Deus na dor do outro,
e procuraremos ali minimizar de alguma forma. Se não podemos acabar com a fome, com as dores do mundo, pelo menos aonde estivermos, vamos levar um pouco de luz, um pouco de alento. Então, Caritas é este espírito que sempre toca, sensibiliza os nossos corações, porque o homem velho, os antigos condicionamentos ainda são muito fortes dentro de nós. E às vezes, com o passar do tempo, alguns de nós tendemos a não perceber a dor que está muito perto de nós, por conta desta correria da vida moderna. Então o apelo de Caritas, abrime, que possamos abrir os corações, abrir a alma e estarmos atentos a estas dores, pequenas, maiores. Não vamos jamais julgar a dor alheia, mas vamos estar ali dispostos a praticar a caridade material e moral que está ao nosso alcance. Logo depois, ainda em conexão com esta mensagem belíssima de Caritas, Kardec traz o artigo Subscrição, que é aquele momento em que Kardec demonstra o seu lado sensível, o seu lado caridoso, e ele faz aqueles pedidos de subscrição financeira em prol daqueles que sofrem. Então ele vem falar do rigor do inverno, e que havia muitos pobres em Lyon e vítimas da cólera, né, do flagelo destruidor, da epidemia daquele momento. Então Kardec faz um apelo, aproveitando naturalmente a mensagem de Caritas e dizendo que o montante recebido seria distribuído e ficaria sob o controle da Sociedade Espírita de Paris, que Kardec cedeu muitas vezes o espaço ali da sociedade, o endereço da sociedade, da revista espírita, para que as pessoas pudessem ali se dirigir, fazer a doação econômica, e Kardec e outros confrades, naturalmente, usando estes valores para o fim proposto. Então, é este lado caridoso de Allan Kardec que também deve tocar os nossos corações. Depois temos um artigo também que eu acho muito oportuno, chamado Os Romances Espíritas. Kardec vai trazer aqui no artigo 2 romances que chegaram ao seu conhecimento, que traziam a ideia espírita. O primeiro romance chamado Espírita, do autor Théophile Gautier, e depois um outro chamado A Dupla Vista, do autor Élie Berthet. Então, Kardec, aproveitando estas 2 obras deste estilo literário, que é o romance, aproveita para fazer algumas abordagens que, já antecipo, no mês de fevereiro de 1867, na própria revista, Kardec também traz um outro romance chamado Mirette, onde ele vai poder trazer a sua contribuição para que nós possamos entender a importância do romance espírita dentro da literatura espírita. Kardec chega até a falar de romances históricos, faz aqui algumas citações, romances de costume, cita o próprio Victor Hugo estava naquela época encarnado, e Kardec fala o quanto é importante o preparo do escritor. Aqui, pelo que entendemos, Kardec, as 2 obras que ele trouxe, aparentemente não eram mediúnicas, mas o próprio autor escrevendo, naturalmente simpatizantes da ideia espírita. E o Kardec falava o quanto é importante o preparo desses autores, que tinham que conhecer o espiritismo a fundo, para que nos romances espíritas pudessem colocar a informação doutrinária coerente, adequada, o que é muito importante e serve de alerta para nós. Vamos até falar um pouco mais disso à frente. Kardec também diz que o Espiritismo, pela sua diversidade temática, pelo consolo que traz, por falar de reencarnação, de imortalidade, intercâmbio espiritual, etc., traz ali uma inspiração imensa, diz Kardec, uma fonte inesgotável para que escritores
possam redigir, escrever as suas obras, inspirando-se nos pontos fundamentais da doutrina espírita, mas que era importante, repete Kardec, estudar e conhecer para que o estilo literário romance espírita realmente possa atender à sua proposta. Infelizmente, vemos algumas obras ditas espíritas realmente que não se mantêm fiéis aos princípios da doutrina, e vemos também romances espíritas que deixam muito a desejar do ponto de vista da qualidade doutrinária. Kardec vai falar aqui o quanto é importante, e estabelece isso como ponto fundamental para quem vai escrever um romance espírita, é o lado filosófico e moral da doutrina estar presente. Mesmo hoje, quando vemos e temos no movimento espírita uma vasta literatura mediúnica, inclusive dentro desse estilo, romance, há que se ter muito cuidado. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de escrever um artigo sobre essa temática, romance espírita, e fazemos alerta, porque algumas coisas nos preocupam. Primeiro, aquele iniciante espírita que vai começar a sua formação doutrinária pela leitura de romances espíritas. Então há que se ter um cuidado muito grande, porque se o leitor não tem esta base doutrinária muito bem estabelecida e de posse de uma obra de má qualidade, e temos algumas, naturalmente que ele não terá condições de refutar aquilo que é doutrinário, aquilo que não é. Então ele vai iniciar a sua formação doutrinária em romances nem sempre de boa qualidade, portanto isso pode contaminar, deturpar a sua formação doutrinária inicial, e depois essa pessoa pode passar à frente informações espíritas equivocadas e muitas vezes não estar dispostas a retificar conceitos que ela tinha como verdadeiros e que na verdade não eram do ponto de vista doutrinário. Outra questão importante, há muitos espíritas que não gostam de estudar as obras doutrinárias, porque há que se pensar, que se refletir, estudar seriamente. Aí estão os grupos de estudo nas casas espíritas, e às vezes há muitos romances ditos espíritas que são muito vazios, superficiais. O próprio Kardec fala aqui, falta o lado filosófico, doutrinário e moral da doutrina. Então pegamos obras que são meras narrativas, com os nomes dos personagens, com as localidades, com os dramas às vezes ali envolvidos, a história, mas não há nenhum acréscimo doutrinário e moral. Quando nós pegamos, por exemplo, as obras de André Luiz, e ele traz, pela mediunidade do Chico, alguns casos reais nas suas obras, vemos a preocupação de André Luiz em trazer estas assertivas doutrinárias. Ele perguntava aos espíritos superiores sobre determinados pontos e temas e incluía na obra. Então a obra ficava rica de considerações doutrinárias e morais. Assim, nos romances de Emmanuel, Ivone do Amaral Pereira, que também há romances espíritas, Divaldo Franco. Então, quando temos um romance de boa qualidade, naturalmente que ele traz todo este valor histórico, às vezes, porque está reproduzindo fatos reais, ditado pelos espíritos. Há o componente histórico, mas também há o componente doutrinário moral, explicando o que aconteceu aos personagens, os fatos, as ocorrências, dentro do ponto de vista espírita, dentro da reencarnação, da lei de causa e efeito, da justiça divina. Traz ensinos morais alicerçados no Evangelho de Jesus. Isso é muito importante para que um romance espírita possa ser, como diz aqui num dado momento, Kardec no texto, completo. Completo. Então, há muitos romances espíritas que não atendem a esses critérios. E a Casa Espírita não deve tê-los em sua biblioteca, em sua livraria. Se nós vamos presentear ou recomendar a leitura de um romance espírita, que possamos fazê-lo dentro dessas obras de qualidade, que atendam esses critérios de Allan Kardec. Aliás, há uma obra da Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, onde ela narra um episódio que aconteceu com ela,
no capítulo 7, estamos aqui pegando o amigo beletrista, onde, em síntese, um espírito aparece, e era aquele momento inicial da mediunidade, que ela chama até de iniciação mediúnica. Foi um teste para ela muito valioso, que talvez muitos médiuns se equivocassem e falhassem, porque muitos médiuns falham pelo orgulho, querem a projeção, o aplauso, o reconhecimento, e muitas vezes não se preocupam tanto com qualidade doutrinária. E a Dona Ivone foi procurada por um espírito que, em síntese, ofereceu a ela a sua história, que era uma história muito bonita, diz ele assim, uma história com vários pontos interessantes. Então ele disse que isso atenderia, o público iria querer ler a história, haveria, portanto, venda de livro, haveria leitores interessados, a história era interessante. E ele, portanto, leva a Dona Ivone durante o desdobramento, e ele consegue fazer as criações fluídicas da história, do ambiente, daquilo que ele queria apresentar a ela, pedindo a ela se ela podia ser médium, poderia ela, portanto, ser intermediária, instrumento da sua história, uma história muito rica e tal. E Dona Ivone, ao final, agradece o espírito e se recusa, falando exatamente isso, né? É muito bonito esse capítulo, diz assim, olha, sua história é interessante, mas para ser uma história e como médium espírita possa levar adiante, falta recomendações morais, sua obra fala, se eu não me lembro, de suicídio, etc., falta recomendações morais, falta orientações doutrinárias, então eu agradeço e declino. Então foi um teste para ela que venceu, e não se deixou levar por qualquer orgulho. E vemos, portanto, que um médium como a doutora Ivone, como os médiums, devem se preocupar com a qualidade doutrinária, com a fidelidade, com este compromisso, e não com vendagens, com projeção e com destaque. E muitos médiums iniciantes, preocupados apenas com isso, com pouco tempo de doutrina, com pouco conhecimento de doutrina, como diz Kardec aqui, permitem-se esses intercâmbios espirituais suspeitos, trazem romances espíritas, às vezes, que não atendem a este padrão de qualidade estabelecido por Allan Kardec aqui na obra. Então, claro que o romance espírita faz parte do estilo literário espírita. Repito, há obras extraordinárias dentro desse estilo literário, mas que atendem a esses critérios, e há obras de péssima qualidade. Então temos que tomar muito cuidado com aquele iniciante que quer só romance, falar da importância da sua formação doutrinária, de estudar as obras de Kardec, ter uma boa base para que depois, ao ler os romances, ele saiba separar o joio do trigo, possa buscar ali um complemento da sua formação doutrinária, e não iniciar a sua formação doutrinária pelos romances, para que desde o início o neófito espírita sinta este gosto, este desafio pelo aprendizado, pelo refletir, pelo pensar, porque temos espíritas de muito tempo de movimento espírita que não se permitem a leitura de uma obra profunda do ponto de vista doutrinário, que exige dele pensar, refletir, conversar com outras pessoas para tirar dúvida. Este é um viés da doutrina importante, esse progresso intelectual, compreender essas questões da doutrina. E muitas vezes preferem ficar não só no romance, mas no romance, entre aspas, água com açúcar, superficial, vazio muitas vezes do ponto de vista da doutrina. Traz aqui e acolá imortalidade, influência espiritual, mas muito sutil, sem acréscimos doutrinários, sem acréscimos morais, como diz Kardec, como diz Ivone do Amaral Pereira na obra citada, Devassando o Invisível, o amigo beletrista, né? E aqui Kardec se propõe e faz inclusive uma análise dessas duas obras citadas, né? Que nós citamos a obra espírita, de nome espírita, e A Dupla Vista. Então Kardec traz aqui, faz algumas recomendações, né? Faz algumas observações importantes. Então ele analisa
essas duas obras, inclusive uma delas ainda estava sendo produzida, era um folhetim, um romance folhetim, que era publicada no jornal aos poucos, cada jornal uma parte, né? Então Kardec disse que ainda não havia terminado, então não poderia nem fazer uma conclusão final, mas do que ele pôde observar, ele trouxe essas considerações que, repito, são 2 artigos da revista, este de dezembro de 65, a de fevereiro de 67, que nos permitem Kardec falando a respeito dos romances espíritas, que eles devem fazer parte da literatura espírita, são importantes, inclusive no livro dos médiuns, Kardec lembra que há médiuns com esta característica, médiuns literatos, médiuns historiadores, que têm esta facilidade para trazer esse tipo de narrativa, de estilo, de relato. Nem todos os médiuns conseguem, há que se ter muita fidelidade, registrar nomes, datas, etc. E nem todos têm esta característica na mediunidade. Então Kardec estabeleceu que são tipos de médiuns que trariam esse tipo de informação nas suas comunicações, que são importantes, né? Mas trouxe os critérios para que nós, trabalhadores, dirigentes, divulgadores da doutrina, etc., possamos realmente separar os romances espíritas de boa qualidade e estes, sim, recomendar, colocar em nossas livrarias, em nossas bibliotecas, para que possamos ter obras de boa qualidade e fiel a Kardec. Aí Kardec prossegue aqui, modo de protesto de um espírita contra os ataques de certos jornais. Então Kardec aproveita, traz aqui um texto de um espírita, né? Ele manda a Kardec, é um texto de 2 anos atrás, que foi publicado num jornal, porque o jornal da época fez ataques levianos à doutrina espírita, distorceu, e esse espírita escreve para o jornal chamando a atenção, né? Mas de uma forma educada, isso que é importante, por isso que Kardec chama modo de protesto de um espírita, ou seja, educado, sem violência, sem ofensa, como o próprio Kardec sempre fez, conforme temos visto na Revista Espírita. Então Kardec aproveitou para trazer isto, né, para que não ficasse só nele o exemplo. Ele pudesse também trazer exemplos de outros espíritas que sabiam, quando necessário, fazer a defesa da doutrina espírita diante de ataques levianos, mas mantendo uma postura moral. Isso é muito importante. Kardec tinha essa preocupação da postura, do comportamento moral do espírita. Não valeria a pena defender a doutrina espírita de forma agressiva, distorcendo também outras informações. E ele cita aqui a carta, né? Eu era assinante de vosso jornal, cujas tendências e opiniões me eram simpáticas. É com pesar que cancelei a minha assinatura e permiti-vos dar o motivo. Em vosso número, tal, vós esforçais em ridicularizar o espiritismo, os espíritas, contando uma história mais ou menos autêntica sem citar nomes, o que é cômodo, né? Dizendo que o espiritismo levava à loucura, né? E aí ele escreve dizendo, se já experimentardes grandes desgraças, vivas dores, crede-me, Senhor, estudai o espiritismo, somente neles encontrareis consolação. Então é um espírita, aqui Kardec o nomina, Blanc de Lalaise, né? Tem um acento, de forma que são esses espíritas corajosos que escreviam, mas mantendo uma postura moral adequada. Pois Kardec cita um outro texto do jornal, né, também onde um espírita também escreve um artigo contestando a informação, mantendo a mesma característica moral. Eu, quando li este artigo, confesso que eu me lembrei de uma obra do nosso querido Raul Teixeira, a Carta Magna da Paz, onde o benfeitor Camilo estuda ali a grande parte da obra A Prece de São Francisco, mas nos capítulos iniciais ele traz ali algumas considerações também sobre Francisco de Assis. E num dos capítulos, Camilo vai chamar de contestação franciscana. Eu achei tão interessante, porque ele diz que em muitos momentos São Francisco
discordando de determinadas situações e comportamentos, ele adotava uma postura, a postura correta, a postura oposta àquilo que ele estava combatendo, para ensinar através do exemplo. Então lembra que Camilo fala, né? São Francisco não maldizia o luxo, vivia na simplicidade, né? Não ficava combatendo a violência pela violência, vivia na paz. Então, pelo comportamento, São Francisco mostrava qual era a postura adequada. E aqueles que tivessem, como disse Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir, sensibilizavam-se, notavam a mensagem que São Francisco estava passando pelo seu comportamento, pela sua fala, mostrando qual o caminho adequado. Então Kardec tinha essa postura, este método, entre aspas, de contestação franciscana, e esses dois espíritas, aqui também, neste artigo da revista, mantém-se a usar um método de contestação franciscana, mostrando um artigo, como é que se faz, né, dirigindo-se ao jornal de forma educada, polida, amorosa, sem revidar ofensa, sem desejar o mal a quem quer que seja, sem distorcer informações, né, mantendo fidelidade aos fatos e falando o que de fato, né, o Espiritismo propunha e pregava, como ele era o Consolador prometido. Então, para nós é um exemplo. Hoje já não temos mais essas batalhas na imprensa, raramente hoje vemos esses ataques à doutrina espírita, né, mas de outras formas, quando colocados nessa situação em que temos que, de repente, defender, apresentar a doutrina espírita de forma correta, que possamos fazê-lo usando a contestação franciscana, né? Se alguém age com violência, a gente age na paz, né? E se alguém no ódio, no amor, na indiferença, nós apresentamos a caridade. Por isso a prece de São Francisco, né? Onde houver dúvida, que eu leve a fé; onde houver treva, que eu leve a luz. E assim, né? É a contestação franciscana, mostrando a postura e o jeito certo de agir, fiel a Jesus. Como o Espiritismo vem sem ser procurado. Aqui Kardec narra um fato que chegou ao seu conhecimento, né? Uma jovem camponesa, iletrada, sem conhecer a doutrina espírita, numa aldeia inclusive que não se tinha doutrina espírita, não se falava da doutrina espírita, e eis que de repente, né, nesta aldeia, no departamento de Alpe, diz Kardec, esta jovem de 17 anos, quase letrada, filha de um pobre e honesto cultivador, como ela também trabalhava no campo, um dia voltando da casa, foi tomada por um fenômeno mediúnico, uma perturbação, sentiu vontade de escrever, mas não tinha papel e lápis, então ela foi intuída a pegar um pedaço de carvão e a escrever na parede: arranja-me papel e penas, e deles te servirás para te corresponder com os espíritos, né? Então, aí ela pega um papel, caneta depois, e começa a receber a mensagem dos espíritos, torna-se uma médium escrevente notável e também uma médium de efeitos físicos extraordinário. E a partir disso, forma-se um grupo espírita na aldeia, e eis como o Espiritismo vem, queiram ou não queiram, sem ser procurado. Então, um fato espontâneo, um fato natural. Pessoas que não eram simpatizantes da doutrina, de repente a mediunidade eclode, chama a atenção daquela jovem, da família, eles buscam informação, desenvolvem a mediunidade e ali constroem um núcleo espírita. E aí Kardec, na Sociedade de Paris, recebe uma mensagem sobre o fato, dizendo que justamente isso, né? O poder de Deus é infinito e se serve de todos os meios para fazer triunfar uma doutrina que está em tudo. Passou-se aqui um duplo fenômeno, né? E aí o Espírito explica como é que eclodiu a mediunidade, como é que ela agiu naquele primeiro momento, como é que o Espírito se serviu da jovem. Mas é interessante esse comecinho, né? O poder de Deus é infinito e se serve de todos os meios. Naquele primeiro momento da doutrina, era importante isso, né? A mediunidade eclodindo aqui e acolá, chamando a atenção das pessoas e fomentando o surgimento das células, dos núcleos espíritas em vários locais, porque o Espiritismo é a revelação divina, né? Hoje,
o espiritismo muito bem espalhado, as casas espíritas se multiplicaram, cresceram, se comparado com aquele primeiro momento, sem dúvida. E a gente sabe que quando há necessidade de uma pessoa buscar o espiritismo por algum motivo, uma família, há esta ação de Deus através dos benfeitores, há este impulso da espiritualidade. Quantas vezes em atendimento fraterno, nós não atendemos pessoas famílias que não conheciam a doutrina, pouco conheciam, e de repente eclode a mediunidade num deles, começam a ouvir, a ver os espíritos ou outros tipos de fenômenos espirituais e acabam vindo à casa espírita, e muitos se convencem da informação espírita, entendem a mediunidade e se tornam a partir dali grandes espíritas e muitas vezes bons médiuns que prestam grandes serviços nas reuniões mediúnicas e nas tarefas da casa espírita. Um impulso, muitas vezes da espiritualidade, dirigindo essas famílias para a casa espírita. Então, aqui é um desses exemplos da providência divina. E seguindo mais ou menos a mesma linha, Kardec traz aqui um camponês filósofo. E aí Kardec diz, o espiritismo invade o campo. Os espíritos querem provar sua existência tomando seus instrumentos, porque o médium estará sem dúvida em todos os locais. Difícil não ter uma aldeia, uma cidade, uma localidade onde não haja um instrumento para que a espiritualidade possa agir e, se necessário, chamar a atenção do grupo, da comunidade, da família. Kardec diz que o fato aqui é descrito por Delane, Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, onde ele próprio conheceu ali um vinhateiro, e esse vinhateiro deu a ele 2 brochuras, e que aqui, pelo que consta, não seria nem de conteúdo mediúnico ostensivo, não era psicografia e tal. E Delane ficou impressionado, porque era um camponês com pouco ou quase nenhum conhecimento intelectual. E Delane lê, encaminha a Kardec, e Kardec transcreve aqui na revista poucos trechos dessas 2 brochuras, e como diz Kardec, dirá depois, não é 100% espírita. Kardec diz, não concordo com tudo, mas muitos pontos são interessantes, principalmente partindo de uma pessoa tida como iletrada. E eu achei bonito aqui, porque um texto sobre Deus, Deus é o único que pode dizer, eu sou aquele que é. Ele é um e é tudo. Tudo existe dele, nele e por ele, e nada pode existir sem ele e fora dele. Ele é uno e, não obstante, produziu o múltiplo e o divisível, um e outro ao infinito. Deus é um todo infinito, indivisível, eterno, imutável. Não tem limites, no pequeno nem no grande. 1 minuto e 100.000 anos, ou 100.000 séculos, são a mesma coisa para Deus. A eternidade não admite partilha. Para ele não há passado nem futuro, é um eterno presente. Para Deus o passado ainda é, e o futuro já é. Ele vê todos os tempos de uma vez, não há ontem nem amanhã. Então a eternidade não se mede, como não se mede o infinito do espaço. São 2 abismos onde só podemos chegar pela abstração. Deus não pode dispensar-se de criar, ele seria apenas um Deus sem ação se não criasse, e sua glória seria apenas para si próprio. Monotonia impossível. Deus cria eternamente e o começo da criação, tomado no infinito, deve continuar ao infinito. E depois o autor ainda escreve sobre a criação, muito bonito também aqui o texto, e aí Kardec fala que leu com atenção e tal. E como explicar tudo isso? O Espiritismo diz, inteligências largamente desenvolvidas em existências anteriores e que, nada tendo perdido do que aprenderam, se refletem na existência atual, servindo essa aquisição de base a novas aquisições. Mas por que espíritos tão inteligentes às vezes nascem em classes mais inferiores ou em locais distantes da intelectualidade naquela época, em locais tão simples? E aí Kardec diz, são provas ou expiações voluntárias escolhidas por esses mesmos espíritos que, em vista de seu adiantamento moral, quiseram nascer num meio ínfimo por humildade ou para adquirir conhecimentos práticos que lhes serão proveitosos em outra existência. Então só a doutrina espírita para nos trazer essa explicação. Como é que uma pessoa simples, quase letrada, escreve textos de alta envergadura intelectual, filosófica,
E aí diz, é o espírito que traz esse conhecimento de vidas transatas. Como entender as chamadas crianças gênios, senão através da reencarnação? Crianças que com pouca idade, 4, 5, 6 anos, apresentam com grande conhecimento na área da música, compõem, escrevem poesias, demonstram conhecimento de matemática avançada. Há inúmeros, milhares de casos documentados de que somente a reencarnação explica esse espírito trazendo conhecimento do passado. E aqui, muitas vezes, mesmo sendo um espírito de grande intelecto, às vezes renasce em meio mais simples, onde ele não vai poder desenvolver este intelecto, e às vezes até propositadamente, para que ele possa desenvolver outras potencialidades, tá? Ou, como diz ali, provação, expiação, para trabalhar mais o lado moral. Há espíritos que são muito inteligentes e sentem necessidade agora de progredir também na área moral. Então vem em meios onde a sua inteligência ficaria um pouco abafada, que poderia fomentar um orgulho, por exemplo, e ali eles vêm e de forma simples vão desenvolvendo paciência, resignação, vão desenvolvendo valores morais, porque nós espíritos progredimos intelecto e moralmente. Então o espírito, antes de fazer o seu planejamento reencarnatório, naturalmente que ele escolhe o meio onde ele vai poder progredir mais. Ele vê antes de reencarnar, dialoga com os benfeitores quais são as suas maiores carências, qual o meio, o local onde vai ser mais útil para ele desenvolver outras habilidades, potencialidades, muitas vezes focando mais nas questões morais, outras vezes nas questões intelectuais, muitas vezes trabalhando ambas, cada um de acordo com as suas possibilidades, passado, trajetória espiritual. Muitas vezes surgem necessidades provacionais e expiatórias. Então muitas coisas são levadas em conta quando o espírito está ali estabelecendo o seu planejamento, quando tem lucidez, participa diretamente junto com os benfeitores. Quando não tem, naturalmente que os benfeitores fazem esse tipo de planejamento. Mas um fato como esse, somente a doutrina espírita, como diz aqui Allan Kardec, para explicar. Aqui no Kardec, essa é a beleza de muitos fatos da revista. Kardec lia na Sociedade de Paris, depois vinha uma comunicação espiritual extraordinária, E o espírito Luiz de França fala que num dado momento, nessa comunicação, falando desse simples camponês, apresentaram esse notável trabalho filosófico justamente para chocar os incrédulos e os sábios do mundo, Da onde vem esse conhecimento? Muitos vão falar dos ascendentes, é genética, e muitas vezes não há na ascendência dele nada que explique. E muitas vezes ele está muito além do que os seus ascendentes apresentaram. Somente a reencarnação mesmo. E aí o Espírito fala desse trabalho do orgulho, Porque muitos incrédulos olhando isso terão que olhar de onde veio este conhecimento, Está além da matéria, e muitos são levados a pensar. Está aí na alma, nas potencialidades da alma. Outros, presos ao orgulho, não enxergam nada além da matéria, E ficam, portanto, desperdiçando a oportunidade de progredir. Então, também é um texto muito interessante. Pois aqui Kardec, espíritos de dois sábios incrédulos a seus antigos amigos da terra. Então aqui eram dois espíritos que eram muito incrédulos na terra, mas quando chegaram no mundo espiritual, perceberam a realidade da dimensão espiritual, da imortalidade, da alma, enfim, tudo aquilo que o Espiritismo explicava. E aí eles mandam comunicação, através da mediunidade, dizendo que de fato chegaram do lado de lá e perceberam esse equívoco. Um chega a dizer, eu era cego, e não percebia. Ó orgulho humano, o quanto eu desperdicei, quanto eu me impedi de crescer por não enxergar essas questões espirituais. Então aqui fala desta mudança, desse progresso no além. Mas num dado momento do artigo, é tocado num ponto interessante. Por que nem todos os espíritos modificam imediatamente do mundo espiritual? Alguns chegam e percebem os equívocos conceituais e modificam. Outros ficam, às vezes, anos, alguns décadas, e não se modificam, não abrem mão dos velhos conceitos, dos velhos valores. Por que acontece isso? E aí é justamente isso,
o Espírito vai dizer aqui que muitos espíritos ainda são, ele diz a expressão, são muito novos em relação às questões morais. Então são espíritos ainda mais que progrediram menos no aspecto moral, de forma que trazem um orgulho, uma cegueira ainda muito forte, e do lado de lá não identificam, não querem perceber e por orgulho sustentam-se no erro. E há outros espíritos que, em que pese trazerem alguns conceitos equivocados, acabam tendo uma certa conquista moral do passado, são mais humildes e naturalmente isso facilita o seu despertar e a sua mudança no mundo espiritual mais rápido do que outros espíritos. E ele é um espírito que inclusive fala da situação dele, diz que ele já tinha de outras vidas uma certa noção de espiritualidade e de moral, mas que na última reencarnação ainda o orgulho aqui na Terra o dificultou de enxergar estas questões morais. E ele então, ao chegar no mundo espiritual, como ele já tinha na sua memória espiritual, na sua vivência espiritual, essas noções de espiritualidade, foi mais fácil para ele modificar, porque agora, livre do jugo da matéria e do orgulho que a vida na matéria trazia a ele, ele pôde recordar algumas coisas do seu passado, essa noção de espiritualidade, que ele diz aqui que o próprio orgulho abafava aqui na Terra, né? Então é interessante. E por fim, uma bela comunicação espiritual do espírito Baluz. Eu andei pesquisando, sugere ser o espírito Etienne Baluz, bibliotecário, historiador francês, que foi o que eu achei aqui nas minhas pesquisas. Uma mensagem muito bonita que fica aqui para que vocês possam ler na revista, o estado social da mulher. Este espírito vai falar ainda desta visão limitada daquela época também, lembramos que era século XIX, Europa, para muitos a mulher não tinha alma, a mulher era inferior. Então ele escreve uma mensagem aqui muito bonita, e porque o Espiritismo vem nos propor, e no Livro dos Espíritos temos essa igualdade dos homens e das mulheres, até porque não somos o corpo, não somos espíritos eternamente masculinos e femininos. Nós somos o espírito na essência, é assexuado e reencarna em determinada faixa de evolução, no masculino, no feminino, como estamos agora na Terra, assimilando o aprendizado de cada gênero, o masculino, a intrepidez, a ousadia, o feminino, a sensibilidade, a maternidade, para este equilíbrio do ânimos, do ânima, que temos Jesus como modelo nessa área, a intrepidez, a ousadia, a ação, o pôr limite, mas com amorosidade, com respeito, essas energias equilibradas. Então o Espírito chama a atenção disso, e ele diz que visitou mulheres de dois tipos de situações, ricas e mais simples, mais pobres. E ele viu quanto as mulheres daquela época ainda estavam muito presas à etiqueta, ao modismo, e algumas delas com aparência, aparentavam ser boas mulheres, boas esposas, boas mães, mas apenas a aparência, de fato não eram. Então ele escreve uma belíssima mensagem, que está dividida em duas partes, basicamente conclamando não só as mulheres, mas também numa parte aos homens, ao cumprimento dos deveres morais, para que a gente não possa cair nesse modismo de homens e mulheres que não cumprem com os seus deveres dentro do lar, dentro da família, dentro da paternidade e da maternidade. Então muitas mães e pais que terceirizam a educação, e hoje infelizmente vemos isso, que não convivem com os filhos, presenteiam, estão preocupados com outras coisas, mas não convivem, não se doam, não dão a nutrição psíquica, emocional, não dão um exemplo. Então o que o Espírito está falando é justamente desses deveres morais também da maternidade, para que a mulher possa cumprir com seus deveres morais na maternidade, no lar e também no trabalho. Hoje vimos a mulher buscando o mercado de trabalho e nada lhe impede disso. Seria uma visão muito equivocada
achar que a mulher teria que ficar presa ao lar. Mas a mulher, quando busca o mercado de trabalho, é que possa fazê-lo sem que haja prejuízo para a convivência doméstica, para a relação conjugal, para a maternidade. Hoje temos licenças que são maternidade mais amplas, inclusive de 6 meses, para que justamente possa a mulher que trabalha possa dedicar-se a esse primeiro momento do espírito que está chegando, os primeiros meses, principalmente, né? E a questão é que não é nem de tempo, há mulheres que trabalham muito, mas a qualidade do tempo quando estão com os filhos é de excelente qualidade. Há outras e outros pais que não trabalham, ou trabalham pouco, têm mais gestão do tempo, mas quando estão com os filhos é de péssima qualidade. Então é uma mensagem muito bonita, resgatando o valor, a dignidade, a importância da mulher, que aliás, segundo o Livro dos Espíritos, desempenha uma missão especial, a própria maternidade. E o Espiritismo, diz ele aqui, conclamando, agora genericamente, homens e mulheres, para este cumprimento dos deveres onde estivermos. Esses deveres no lar, na família, no trabalho, enfim, mas principalmente a mensagem toca nesse lado lar, ou seja, e muito atual, porque hoje maridos e mulheres, pais e mães, de fato, deixando a desejar muito o compromisso moral, espiritual, com o lar, com a intimidade doméstica, com o parceiro, com a parceira, com os filhos, com a educação, com os valores morais, com o exemplo. Há muitos pais e mães que dão péssimos exemplos aos filhos, né? Que realmente não entenderam o que é o processo educacional. Então, à luz da doutrina espírita, tudo isso se amplia e se potencializa, e é um convite para o exercício desses deveres morais na maternidade e na paternidade em especial. Então é uma bela mensagem, e aqui o convite para que vocês possam lê-la na íntegra, porque de fato aqui a gente traz uma síntese, há muito mais do que nós às vezes conseguimos apresentar aqui nesta abordagem, nessa reflexão da Revista Espírita. E aqui encerramos o 8º ano da revista. Gratos por vocês, quanto aprendizado, quanta gratidão a Kardec, quanto ainda teremos pela frente nesses 3 anos e 4 meses, né? Porque a revista vai até abril de 69, né? Mas logo voltaremos aí e semanalmente, né, como de hábito, e daremos início ao ano de 1866.